Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para a nossa aula de número 4, tá? Onde nós vamos dar prosseguimento aí ao estudo das soluções e hoje veremos o conceito de curva de solubilidade, tá? É uma aula que vai ser bem rapidinha, mas é uma aula muito importante. Hoje nós vamos aprender a interpretar esses gráficos aqui, né, que são chamados de curvas de solubilidade, e vamos ver quais são as principais informações que podemos obter a partir da análise desses gráficos, tá? Vamos ver a diferença entre dissolução endotérmica e dissolução exotérmica também, e quais as informações mais importantes que nós conseguimos observar aqui a partir da análise desses gráficos. Bora lá então? Pessoal, eu inicio com a pergunta: o que são curvas de solubilidade? Respondendo a essa pergunta, tá? Curvas de solubilidade são gráficos que vão relacionar os diferentes coeficientes de solubilidade de uma substância em função da variação da temperatura. Então, ela vai se apresentar como esse gráfico aqui, ó, onde no eixo Y nós teremos a solubilidade, né, da substância, geralmente dada em gramas por cada 100 gramas de solvente. Nesse caso aqui o solvente é água, então a solubilidade está sendo dada em gramas do soluto por cada 100 gramas de água. Ok? E aqui no eixo X nós temos a temperatura em graus Celsius, tá joia? Nesse gráfico aqui está representado para vocês a curva de solubilidade do nitrato de potássio, o KNO3. Bom, e como é que a gente analisa um gráfico como esse? Como é que a gente analisa a curva de solubilidade? Observe aqui o que esse gráfico nos representa. Ó, eu começo aqui a 0 graus Celsius, a gente consegue ver aqui que a solubilidade é muito pequena, ó. À medida que eu vou aumentando a temperatura, olha só o que está acontecendo com a solubilidade. Ela está aumentando, tá? Então, uma curva de solubilidade nada mais é do que um gráfico que vai relacionar para a gente os diferentes coeficientes de solubilidade de uma substância em função da variação da temperatura. Seja a temperatura aumentando, seja a temperatura diminuindo, ok? Bom, vou pegar um ponto aqui como referência para vocês verem. Olha só, na temperatura de 60 graus Celsius, está aqui a temperatura, ó. Se a gente for olhar, o coeficiente de solubilidade no nitrato de potássio é de aproximadamente 100 gramas. Significa que nessa temperatura de 60 graus Celsius, em 100 gramas de água, eu consigo dissolver, eu consigo solubilizar uma quantidade máxima de 100 gramas de nitrato de potássio, beleza? Eu posso fazer isso para qualquer outro ponto do gráfico. Olha, se eu pego aqui, por exemplo, temperatura de 30 graus Celsius, 30 graus Celsius, aproximadamente o coeficiente de solubilidade é de 50 gramas por cada 100 gramas de água. Então, é dessa forma que a gente analisa as curvas de solubilidade, ok? Bom, esse gráfico aqui é um gráfico bem simples porque ele está representando a curva de solubilidade apenas do nitrato de potássio, de uma única substância. Mas nós podemos ter, e na verdade, essa forma é a forma mais comum, de um gráfico representando as curvas de solubilidade de diversas substâncias, tá certo? Como é o caso desse daqui, ó, onde eu tenho um gráfico representando a curva de solubilidade de 4 sais diferentes, ó, nitrato de potássio, cromato de potássio, cloreto de sódio e sulfato de sério, tá joia? Mesmo estilo, ó, eixo Y, eu tenho a solubilidade em grama por cada 100 gramas de solvente, nesse caso o solvente é água, e aqui no eixo X eu tenho a temperatura em graus Celsius, ok? Então aqui observe que para cada sal, eu tenho uma curva de solubilidade específica. O que significa isso? Isso significa que cada substância tem a sua solubilidade, tem o seu coeficiente de solubilidade de acordo com a variação da temperatura, tá certo? Bom, respondendo aqui, para a gente aprender a analisar essas curvas de solubilidade, vamos responder algumas perguntinhas. Olha só, qual o sal mais solúvel a 20 graus Celsius? Bom, para eu saber qual o sal mais solúvel a 20 graus Celsius, eu preciso vir aqui, na temperatura de 20 graus Celsius, ok? Estou aqui na temperatura de 20 graus Celsius. Qual é o sal mais solúvel? É aquele em que a linha estiver mais acima. Se vocês conseguirem observar, observem aqui que a 20 graus Celsius, a linha mais acima que eu tenho é a linha do cromato de potássio. Então, significa que a 20 graus Celsius, dentre esses 4 sais, o cromato de potássio é o mais solúvel de todos. É aquele que apresenta a maior solubilidade, ok? Bom, segunda pergunta. Qual o sal mais solúvel agora a 60 graus Celsius? Para isso eu preciso vir aqui, olha só. Preciso vir na temperatura de 60 graus Celsius e vou subindo, tá? A linha que estiver mais acima
ela vai corresponder ao sal mais solúvel nessa temperatura. Se vocês observarem, qual é o sal mais solúvel a 60 graus Celsius? O nitrato de potássio. Tá aqui a resposta, ok? Agora uma pergunta um pouco diferente. Qual a solubilidade do cloreto de sódio, essa curva aqui amarela, a 20 graus Celsius? Aí eu tenho que me ater apenas a essa linha amarela, tá? Vou vir aqui, cloreto de sódio a 20 graus Celsius, tá aqui a temperatura, olha lá. Aproximadamente 40 gramas por 100 gramas de água. Isso significa que a 20 graus Celsius, a solubilidade do cloreto de sódio é de aproximadamente 40 gramas em 100 gramas de água, ou seja, a 20 graus Celsius, o máximo de cloreto de sódio que eu consigo dissolver em 100 gramas de água é 40 gramas desse sal. Beleza? Então a gente analisa as curvas de solubilidade dessa forma, tá? Lembrando que é mais comum aparecer para vocês dessa forma aqui, tá? Um gráfico com várias curvas diferentes. Beleza? Bom, e quais são as informações ainda mais importantes que nós podemos obter a partir da análise de uma curva de solubilidade? Além do coeficiente de solubilidade a uma dada temperatura, além, né, do qual substância é mais solúvel a uma determinada temperatura, existem outras informações muito importantes que nós podemos obter a partir da análise da curva de solubilidade, tá? Uma das informações diz respeito à saturação dessa solução, tá? Então, com base na curva de solubilidade de um sal, por exemplo, de uma substância qualquer, tem como a gente classificar essa solução quanto à saturação, ou seja, dizer se ela é insaturada, saturada ou supersaturada. Vamos ver um exemplo aqui? Imagine uma substância hipotética, tá? Vou chamá-la de X, que seja. Aqui eu tenho a curva de solubilidade da substância, eu tenho aqui no eixo X a solubilidade dela em gramas a cada 100 gramas de água, e aqui no eixo Y eu tenho a solubilidade em gramas, e no eixo X eu tenho a temperatura em graus Celsius, tá? Observe aqui comigo, pessoal, no ponto B, ele diz respeito exatamente aqui, ó, a uma solução saturada, ó. O ponto B, então, observe que ele está cortando aqui a linha, né, da curva de solubilidade. Olha só, no ponto B, a solubilidade desse sal hipotético é de 40 gramas por 100 gramas de água, tá? Então, aqui é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade. No ponto B, essa solução, então, ela vai ser uma solução saturada, ou seja, eu tenho a quantidade máxima que eu consigo dissolver naquela temperatura. Agora, se eu pego aqui como exemplo ponto A, aqui onde eu tenho mais ou menos 10 gramas, né? Aliás, cerca de 20 gramas aqui desse soluto nessa solução, eu vou observar que essa solução é uma solução insaturada. Por quê? É óbvio, né? Meio que óbvio isso. Se eu consigo dissolver 40 gramas, é o máximo, só que eu coloquei 20 gramas, significa que a massa que eu coloquei ela é menor do que o coeficiente de solubilidade. Então, aqui no ponto A, eu tenho uma solução insaturada, é uma solução que eu coloquei menos soluto do que eu poderia dissolver. Já no ponto C, que eu tenho aqui mais ou menos uma solubilidade de 60 gramas, ela vai ser uma solução supersaturada. Por quê? Ora, se o máximo que eu consigo dissolver é 40 gramas e eu coloco 60, isso significa que a solução ela vai ter uma massa a mais de soluto que não foi solubilizado. Então, por isso, ela vai ser uma solução supersaturada. Nesse caso aqui, o que acontece? Ó, se o máximo que eu consigo dissolver é 40 gramas e eu coloquei 60 gramas, essa massa dissolvente vai solubilizar apenas 40 gramas. As outras 20 gramas serão precipitadas, né? Ou seja, vai haver a formação do que nós chamamos de precipitado ou corpo de fundo. Consigo dissolver 40, coloquei 60, 40 vão se solubilizar, 20 vão precipitar, tá joia? Então, ó, se eu olho aqui uma curva de solubilidade, qualquer massa, né, qualquer ponto abaixo da curva é uma solução insaturada, qualquer ponto na curva aqui, ó, cortando a curva é uma solução saturada, e qualquer ponto acima da curva vai representar uma solução supersaturada, beleza? Além disso, uma curva de solubilidade, ela vai nos trazer uma importante informação. Ela vai indicar para a gente o tipo de dissolução, tá? Com relação ao tipo de dissolução, nós temos dois tipos principais. Existem as dissoluções endotérmicas e exotérmicas. O que seria isso? Pessoal, muito simples. Dissolução endotérmica é aquela em que a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. É esse exemplo aqui, ó. Observe esse gráfico. Comecei aqui com determinada solubilidade, estou aumentando a temperatura, ó, estou aumentando a temperatura. O que está acontecendo com a solubilidade? Está aumentando, né? Isso aqui, então, nos indica a ocorrência de uma dissolução endotérmica, uma solução
uma dissolução que ela é favorecida pelo aumento da temperatura. Como que eu vou enxergar isso num gráfico? Toda curva de solubilidade que tiver como uma linha ascendente, ou seja, uma linha subindo, ela representa uma dissolução endotérmica, tá? É aquela em que eu aumentei a temperatura, a solubilidade aumenta. Agora, se eu tiver o caso contrário, ou seja, aumentei a temperatura e a solubilidade diminui, isso é, eu tenho uma linha, uma curva descendente, aí é um caso de dissolução exotérmica, tá joia? Então, endotérmica sobe, exotérmica desce. Muito fácil. Na exotérmica, aumentei a temperatura, diminuo a solubilidade. Perfeito? Então, duas informações importantes. Eu consigo, a partir da curva de solubilidade, determinar a saturação de uma solução e qual é o tipo de dissolução. Bom, para eu ver que isso ficou claro para vocês esse conteúdo, vamos praticar aqui? Olha só, com base no gráfico a seguir, responda. Tem aqui um gráfico que eu tenho a curva de solubilidade de 5 sais diferentes, tá? E a primeira pergunta que ele faz é o seguinte: qual o sal mais solúvel a 60 graus Celsius? Vamos lá. 60 graus Celsius, eu estou aqui, ó. Basta eu ir subindo, né? A curva que estiver mais acima, a linha que estiver mais acima, representa o sal mais solúvel. Se vocês observarem, ó, a 60 graus Celsius, qual é o sal mais solúvel? O nitrato de potássio, o NaNO3, beleza? Segunda pergunta, qual o coeficiente de solubilidade do cloreto de amônio, NH4Cl, a 60 graus Celsius? Mesma coisa. Vou pegar aqui 60 graus Celsius, vou lá para a linha do cloreto de amônio. Ó. Cloreto de amônio, 60 graus Celsius. Ó. Se a gente for observar, nessa temperatura, o coeficiente de solubilidade dele é próximo de 60 gramas. Então, a 60 graus Celsius, eu consigo dissolver 60 gramas desse sal em 100 gramas de água. Beleza, pessoal? Terceira pergunta. Quais sais apresentam dissolução endotérmica? Endo é aquela da curva ascendente. Aumentei a temperatura, aumentei a solubilidade. Se nós formos olhar aqui pelo gráfico, olha só quem apresenta dissolução endotérmica. Nitrato de potássio apresenta. Nitrato de potássio está aqui, nitrato de sódio também e o cloreto de amônio. Ó. Então, ó, NaNO3, já que a curva sobe, KNO3, a curva também sobe, e NH4Cl, a curva também sobe. Agora, se nós formos observar NaCl, cloreto de sódio, e o sulfato de sério, a curva deles são descendentes. Isso vai nos indicar que aqui ocorre para esses dois sais uma dissolução exotérmica, tá? Já que com o aumento da temperatura a solubilidade diminui. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem do conteúdo, né? Que esse material de alguma forma auxilie no estudo de vocês, tá? Foi um vídeo, como eu disse, bem rapidinho, mas a gente vai trabalhar isso daí bastante na parte dos exercícios. Beleza? Fica para a próxima, então. Próxima aula tem mais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só chamar que eu estou à disposição. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, hein? Valeu!